Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Dileto e amado ouvinte, bom dia. Bom dia a você aqui da nossa diocese e você de outras regiões, de outras localidades que nos seguem. A nossa diocese de Formosa vive a preparação ao Natal do Senhor. Vive a novena do Natal, que já começa a ser preparada, a ser vivida em diversos lugares. Eu dou essa sugestão a todos, que a gente prepare bem, com boas reflexões, com muita oração, esse tempo do Natal. E o melhor lugar de preparar bem para o Natal é na comunidade, é na paróquia, onde nós vivemos a nossa família de fé. No tema de hoje, Santo Afonso nos diz que Maria Santíssima é modelo de paciência. E ele cita Hebreus 10:36. A paciência vos é necessária, a fim de que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sendo esta terra um lugar de merecimentos, chama-se com razão vale de lágrimas. Salmo 83:7, citado na Salve Rainha. Todos somos aqui postos para padecer e fazer por meio da paciência a aquisição de nossas almas para a vida eterna. Como já disse o Senhor, na paciência possuireis as vossas almas. Deus nos deu a Virgem Maria por exemplo de todas as virtudes, mas especialmente a virtude da paciência. Entre outras coisas, pondera São Francisco de Sales, que foi exatamente para esse fim que nas bodas de Caná, Jesus Cristo deu à Santíssima Virgem Maria aquela resposta, como mostrando estimar pouco as suas súplicas. Que há entre mim e ti, mulher? Foi exatamente para nos dar o exemplo da paciência da sua Santa Mãe. Porém, que andamos escogitando? Toda a vida de Maria foi um exercício contínuo de paciência, porquanto, como o anjo revelou a Santa Brígida, a Santíssima Virgem Maria, semelhante à rosa, cresceu e viveu sempre entre os espinhos das tribulações. Só a compaixão das penas do Redentor foi suficiente para fazê-la mártir de paciência. Razão porque disse São Bernardino de Sena: a crucificada concebeu o crucificado. E o quanto ela sofreu, tanto na viagem ao Egito e na demora ali, como durante todo o tempo em que viveu com o filho na oficina de Nazaré, não cansemos de apreciá-la dignamente. Porém, deixando todo o mais de lado, não basta, porventura, só a companhia que Maria fez a Jesus, moribundo no Calvário, para fazer conhecer quão constante e sublime foi a sua paciência? Ao pé da cruz de Jesus estava sua mãe. No dizer de Santo Alberto Magno, precisamente pelo merecimento desta sua paciência, foi ela feita nossa mãe, que, compadecendo com seu filho, nos gerou a vida da graça. Se desejamos ser filhos de Maria, é preciso que procuremos imitá-la na paciência, suportando em paz tanto as cruzes que nos vierem diretamente de Deus, isto é, a pobreza, as desolações espirituais, a enfermidade e a morte, como também as que nos vierem da parte dos homens, perseguições, desprezos, injúrias e seduções. São Gregório, ao explicar o seguinte trecho de Oséias, fecharei o teu caminho com espinhos, diz que assim como a sebe de espinhos guarda a vinha,
Assim também Deus cerca de tribulações os seus servos, para que se não afeiçoem ao mundo. De modo que, conclui São Cipriano, a paciência é a virtude que nos livra do pecado e do inferno, e nos enriquece com merecimentos na vida presente e com glória na outra. É a paciência que faz os santos, como diz São Tiago, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Por esta razão, São João viu todos os santos com palmas, símbolos do martírio nas mãos, lá em Apocalipse. O que significa que todos os adultos que se salvam devem ser mártires, seja de sangue, seja de paciência. Alegremo-nos, pois, exclama São Gregório, se sofremos com paciência as penas desta vida, podemos ser mártires sem o ferro dos algozes. Ó quanto nos aproveitará no céu cada pena sofrida por amor de Deus. Se alguma vez o peso da cruz se nos afigurar demasiadamente duro, recorramos a Maria, que é chamada medianeira dos nossos corações angustiados e a consoladora dos aflitos. Texto maravilhoso, prezado ouvinte. Extraordinário. Os ensinamentos dos santos, realmente eles batem contra a maré humana que revolve dentro de nós. Como nós queremos um cristianismo que nos agrade. A igreja vai ficar pequena. Não precisamos ter aquela bobagem de pensar que o mundo todo vai se converter ao cristianismo. De agora em diante, nossas igrejas vão se tornar pequenas, pois o mundo é muito forte. As tentações, as chamativas do mundo são poderosas e elas vão destruindo o querer das pessoas em buscar a Deus. E você começa a querer viver o céu aqui na terra. O prazer pelo prazer, os bens, as vantagens, as vaidades que vão corroendo as almas. Quanta bobagem! Para você ver os excessos de vaidade, basta ir aos casamentos e olhar como as pessoas hoje se vestem para ir à missa ou ir a um casamento. Basta isso. A gente vê essa pobreza, essa fragilidade interior nas pessoas, a futilidade. Meu Jesus, misericórdia! Como são difíceis esses dias. Difíceis também no clero. Quantos sacerdotes que não agradam mais a Deus. Querem fazer segundo a sua vontade, segundo os seus métodos. Meu irmão padre, não é por aí. Agrade a Deus. Acolha sua cruz. Tem muitos padres sofrendo. Acolha seu sofrimento. A provação que o sacerdote vive, às vezes, da parte do bispo, dos seus colegas, ela faz parte desse processo da nossa santificação. Na nossa vida não são mil flores o tempo todo, não, gente. Nós temos os espinhos e são muitos, e a gente não pode negar isso. Nós precisamos destas provações para enriquecer e purificar nossas almas, para que elas alcancem a graça de Deus. Tire da sua cabeça, prezado ouvinte, prezado sacerdote, seminarista, religioso, tire da sua cabeça, diácono permanente, diácono temporário, tire da sua cabeça que nós estamos nesse mundo só para viver em jardins de flores. Não, nós fomos atacados pela serpente do pecado original. E a nossa vida é uma vida dura, mas a gente conta com a graça de Deus. E quando nós passamos a ler as perturbações, as provações que Deus dá e estas perseguições que o mundo nos oferece, a gente começa a ser livre, como foi São Francisco de Assis, São Bento, os grandes santos da igreja, São Padre Pio. Leia a vida de Padre Pio, pelo amor de Deus. Assista o filme sobre Padre Pio. Você, sacerdote, não está bem? Assista. Vá lá. Medite sobre a vida desse sacerdote. Quanto sofrimento que redundou em graça. Aqueles que perseguiam São Padre Pio, a gente nem sabe o nome, mas o nome dele foi glorificado por Deus porque venceu os tormentos,
abraçando as dores da paixão de Cristo. E a paixão de Cristo começa na manjedoura. A aclamação ao Evangelho da Santa Missa deste sábado traz Lucas 3, 4.6. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda carne há de ver a salvação que vem de Deus. Veja, prezado ouvinte, que palavra cirúrgica para a nossa alma. A necessidade de prepararmos os caminhos do Senhor. Em meio aos espinheiros, às dificuldades. A gente está vendo isso no mundo. A gente está vendo essas dificuldades no Brasil. Quantas provações, quantos tormentos o mundo impõe a nós que temos fé. E a gente precisa entender isso. O mundo não é brincadeira. O que nos espera não é nada fácil. As famílias cristãs estão apavoradas com tantas dificuldades. Vocês imaginam décadas e décadas a Rede Globo de televisão destruindo as famílias através do programa Malhação, que parece que já terminou. Esse programa nefando durante décadas. Imagina que eu era padre novo quando, juntamente com outro sacerdote, nós assistimos a algumas dessas programações para avaliar o impacto disso lá na década de início de 90 na vida das famílias. E eu ouvi um jornalista sério fazendo um contraponto com outro jornalista estudioso sobre comportamento, citando exatamente essa infame programação que destruiu os nossos adolescentes, os nossos jovens, com a proposta de vida sem obediência, sem valores, sem referências, uma vida pautada simplesmente na sexualidade, na desobediência, no relativismo, em todas as outras misérias. Nós estamos colhendo isso agora. A crise da família está aí, fruto de tudo isso, porque nós estamos numa sociedade que não aceita o sacrifício, que não aceita a resignação. Santíssima Virgem, Mãe do belo amor, que estivestes aos pés da cruz e ao lado da manjedoura, interceda Jesus teu Filho como fez nas bodas de Caná, para que nós não nos desanimemos na vida de sacrifício e de renúncia. Ajuda-nos, ó Mãe, a viver esta graça coerentemente e nos dê a sua paz e o seu amor maternal. Amém. Pela intercessão da Santíssima Virgem, venha sobre você, prezado ouvinte, e todos da sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, dia do Senhor, com mais um programa Oração da Manhã. Lembrando que de terça a domingo, às 21 horas, no nosso canal, nós temos a oração da noite, que você pode terminar o seu dia rezando conosco as completas. Fique na paz.